Quero agradecer a todos que estão acompanhando a programação e peço para que vocês continuem aqui com a gente para assistir o último painel do dia, o futuro da internet e as cidades inteligentes e sustentáveis. A gente está quase encerrando aqui a nossa programação de hoje. No site viradasasustentável.org.br você pode acompanhar e ver a programação completa do fórum para não perder absolutamente nada do que tem rolado por aqui. Aproveita também para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente nas nossas redes. Lá você pode saber mais sobre a pergunta que a Virada Sustentável tem feito para muita gente bacana. Se você pudesse recriar o futuro, como é que ele seria, hein? Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! Teste rápido aqui para saber como é que anda a sua atitude em relação ao pensamento no coletivo. Você já fez a sua doação para a nossa campanha Virada Sustentável Solidária? Está vendo esse QR Code que aparece aí na sua tela? Não perde tempo, não. Faz aí a sua doação para ajudar na retomada das atividades dos catadores de lixo aqui da cidade de São Paulo. Eles precisam da nossa ajuda, eles precisam da sua doação, especialmente para voltarem a trabalhar em segurança. Vamos seguir adiante. Qual é o papel da internet em uma cidade inteligente que seja inclusiva e sustentável? É isso que a gente vai acompanhar agora no Fórum da Internet e as Cidades Inteligentes e Sustentáveis, realizado com oferecimento do NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Quero dar, então, as boas-vindas aos nossos convidados especiais da vez. São eles, Demi Getchko, diretor-presidente da NIC.br. Seja muito bem-vindo. Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações. Bem-vindo. Newton Kashiwakura, diretor de Projetos Especiais e de Desenvolvimento da NIC.br. Bem-vindo. E a Rosa Maria Nicari, professora titular do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ao nosso mediador, o Nelson Fujimoto, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nelson, bem-vindo, é com você agora. Ei, Carla, muito obrigado a você pela introdução do nosso painel. Eu, gostaria de dar boa tarde a todos e a todas. Agradecer e cumprimentar a todos os nossos palestrantes aqui presentes e também os internautas que estão acompanhando essa live. Bom, essa é mais uma edição da Virada Sustentável de São Paulo, já é a 10ª edição, parabéns aos organizadores. Essa é a nossa terceira edição do painel Cidades Inteligentes, que ocorre na Virada Sustentável. Tivemos no ano passado um painel em São Paulo, que muitos de vocês estão aqui participaram, e também um outro em Porto Alegre. E agora nós estamos tendo, então, essa terceira versão no segundo ano. Então, eu gostaria de, antes de tudo, agradecer à coordenação da Virada Sustentável e ao NIC-BR, ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, por viabilizar essa nossa terceira edição do nosso painel sobre cidades inteligentes. O nosso painel, um pouco sobre a dinâmica, o nosso painel ele será realizado a partir de duas questões que eu vou fazer para os nossos convidados, uma de caráter mais geral, que será feita para todos os nossos palestrantes
e cada um vai ter 5 minutos para dar essa primeira resposta. E, na sequência, eu vou fazer uma segunda questão específica para cada um dos palestrantes, segundo as suas especialidades, e esses terão mais 5 minutos, então, para fazer a resposta. Se sobrar tempo, nós faremos uma rodada final para cada um poder concluir a sua participação no nosso painel. Infelizmente, nós não vamos poder ter espaço para as perguntas dos internautas. Acho que a gente pode, depois do painel, tentar responder por e-mail, se for possível, se a coordenação da virada nos permitir, ou nós podemos fazer essa discussão no próximo painel, que vai ser em Porto Alegre, no próximo dia 30, que será da virada sustentável de Porto Alegre, no dia 30, e todos os nossos palestrantes aqui presentes também confirmaram a presença nesse segundo painel em Porto Alegre. Então, gostaria, então, de começar a nossa conversa aqui. Então, a primeira pergunta, como inicialmente, né, os problemas das grandes cidades, sobretudo decorrentes aí de um processo de urbanização desordenado, né, teve como consequência aí problemas de toda a ordem, seja ele em relação à destinação final de resíduos, seja em relação à questão da poluição do ar, né, e dos rios, as enchentes, né, trânsito, segurança pública, enfim, né, entre outros problemas, né. E isso tudo, inclusive, agora num período muito peculiar, agravado aí pela questão da pandemia, né, provocada pela Covid-19, né? Então, temos aí os problemas duplicados, vamos dizer assim. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, especialistas na área de internet, na área de tecnologia da informação e comunicação, é se vocês acham que a tecnologia pode auxiliar a resolver esses problemas, né? E qual a importância em relação à inteligência artificial e qual será o futuro da internet e das nossas cidades? Como é que vocês enxergam isso a partir do ponto de vista das novas tecnologias digitais? Então, eu gostaria de passar essa pergunta, então, ao primeiro a responder, que é o professor Demi Guético. Posteriormente, teremos na mesma sequência que foram apresentados os nossos palestrantes, para poder fazer a sua resposta, então, começando pelo Demi, passando pelo Max, depois para o Milton e depois para a Rosa Vicari. Então, professor Demi Guético, muito obrigado pela sua participação. Então, eu passo-lhe a palavra, então, para você falar a respeito dessa questão colocada. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado, Nelson, pelo convite. E é muito bom ver tantas pessoas amigas que a gente se vê raramente. Vejo a professora Rosa Vicari aí, o Milton, que é colega de trabalho, e o Max, que é do comitê gestor também e do conselho do NIC. Bom, essa é uma pergunta muito ampla. E eu vou, já que eu tenho a vantagem de ser o primeiro ou a desvantagem, eu posso escapar do lado aí, fazendo primeiro uma abordagem histórica que justifica o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, enquanto você falava, eu estava lembrando, por exemplo, nós temos um aumento de capacidade, tanto em processamento de dados como em comunicação, que é extremamente expressivo, né? Isso, nos anos 60, 65, 66, um pesquisador, um empreendedor chamado Gordon Moore, que fundou a Fairchild, uma empresa de semicondutores, e depois foi CEO da Intel, que é uma grande produtora de processadores, como todos conhecem. Ele criou uma conjectura que ficou chamada conhecida como Lei de Moore, que dizia o seguinte: a cada 2 anos, na verdade a cada ano e meio, né, isso variou de uns tempos para outros, a gente tem o dobro da capacidade
pelo mesmo preço. Então, o que se conseguia num determinado período, daqui a 1 ano e meio, 2, você vai conseguir o dobro daquilo pelo mesmo custo. E isso é um dos motivos até para a gente adiar compras em geral. Falar, não vou comprar agora, porque ano que vem vai estar melhor pelo mesmo preço, ou coisa assim. E se fizer uma conta rápida, eu fiz a conta nesse intervalo aí, nos anos 70, nós tínhamos 1.000 transistores colocados num chip, num circuitinho integrado. Hoje nós temos 20 bilhões de transistores, quer dizer, houve um aumento de 20 milhões de vezes. Quer dizer, o que se fazia em 1970, hoje você tem 20 milhões de vezes mais capacidade num processador que está no seu telefone, no seu micro, coisa assim. Claro que eu estou falando dos processadores de ponta, né? Talvez o do seu telefone não tenha tudo isso, mas essa é a proporção de crescimento de 70 até hoje, portanto, 50 anos. Durante 50 anos crescemos 20 milhões de vezes, e isso também valeu na área de telecomunicações. Se você pegar as velocidades dos anos 70, 55 bps, bits por segundo, 110 bits por segundo, e ver hoje nós estamos com interfaces já batendo aí 1 terabit por segundo, também dá os mesmos 20 milhões. Então, a primeira coisa é o seguinte, nós tivemos uma enorme capacidade de processamento e de comunicação que não havia 50 anos atrás e hoje está disponível aqui. Então, isso vai ser usado para todas as finalidades, vai ser usado para o bem, vai ser usado para eventualmente nos dar problema e dor de cabeça, mas nós não podemos perder a chance de usar isso aí no nosso dia a dia, nas cidades, nos objetos, e aí o outro ponto óbvio, quer dizer, as coisas um pouquinho mais sofisticadas hoje, todas elas têm processamento interno. Então, as coisas hoje não são passivas, não são pedaços de construção mecânica, mas são coisas que têm eletrônica dentro, porque a eletrônica é barata e extremamente expandida, como eu falei, e essas coisas se comunicam, portanto, as coisas passam a falar entre si, e a gente tem a chamada internet das coisas, que vai ser muito usada nas cidades inteligentes. Nós vamos tratar disso provavelmente daqui a pouco. Então, essa junção de capacidade enorme de processamento com a ubiquidade do processamento que está em todas as coisas, cria uma nova situação em que essas coisas passam a ter autonomia. Isso é bom para nós, porque nos dá economia, nos dá conforto, eventualmente nos dá sustentabilidade, mas também pode ser um risco para nós, porque como as coisas falam entre si, de repente elas tomam iniciativas que podem abalar a nossa privacidade ou a nossa segurança. Quer dizer, teoricamente, nós éramos o centro das preocupações e agora o centro das preocupações pode passar a ser coisas, né? Então, acho que essa é uma discussão extremamente rica e importante que nós vamos desenvolver durante esse painel e é muito mais ampla do que isso. E começamos, inclusive, ano passado, tivemos um fórum de inteligência artificial da Unesco feita na USP, com a presença da professora Rosa e demais participantes aqui, que já passou a discutir isso na América Latina e na nossa região. Então, antes de entrar em coisas mais específicas sobre cidades inteligentes, eu queria dar essa abordagem inicial histórica e vou deixar outros comentários específicos sobre como agir em cima de cidades, como agir, por exemplo, em cima de sustentabilidade, reaproveitamento de dejetos e de rejeitos de uma forma inteligente, reaproveitamento de energia e tudo mais na próxima fala. Por enquanto é isso aí. Obrigado. Obrigado, Demi. Nós tivemos aqui um pequeno contratempo. O Max precisou sair. E aí quem vai participar do nosso debate aqui é o Otávio. Eu não sei se o Otávio tá no ar. Tudo bem, Otávio? Como vai? Prazer revê-lo. Tudo bem? Otávio, o próximo a falar seria o Max. Eu não sei se você ouviu a pergunta, eu vou então fazer uma breve recapitulação da pergunta para você poder. Mas é alguma coisa que você já mexe com o seu dia a dia e eu acho que você não vai ter nenhum problema de responder e participar conosco aqui. Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui. A pergunta é muito simples, né? Você envolve aí a questão dos problemas das nossas cidades, né? Nossas cidades, nem todas, mas as maiores, pelo menos, elas têm grandes problemas em relação à questão em função da ocupação, em função do seu desenvolvimento desordenado, nós temos problemas de várias naturezas, seja ela de transporte, da questão sanitária, da questão do lixo, da destinação final de resíduos, da questão de segurança pública e assim por diante, né?
Então, a pergunta que eu fiz para todos os palestrantes é se você acha que a tecnologia pode ajudar a resolver esses problemas e qual é a sua opinião em relação ao futuro da internet das cidades, aí com toda essa questão que estamos passando e toda essa oportunidade que estamos tendo com as novas tecnologias. Então, é isso. Então, de imediato, passo para você responder. Ou se você prefere, eu posso passar para outra pessoa primeiro, Não, posso não. passar para o Milton. Boa tarde, Nelson. Ok, Estou perfeito. pronto para responder. Eu acho que essa é uma questão que ela se coloca tanto no nosso dia a dia que a gente não consegue não pensar nela, né? Então, em primeiro lugar, peço aí desculpas pelo secretário, ele me encarregou de pedir desculpas, ele teve que ser foi chamado aí para uma reunião urgente com o ministro, mas me pediu que passasse a mensagem dele aqui como membro do NIC, né, do CGI, e o que ocorre é que a questão da inteligência artificial ela está dada, ela está colocada e ela está mudando as nossas vidas de uma maneira muito veloz. Isso até o momento tem ficado bastante no mundo virtual, vamos colocar assim. Na medida que a gente faz aí uma interface com uma plataforma, como um site de vídeos, onde a gente assiste filme e tem um mecanismo que, a partir do que a gente assiste, que a gente gosta, ele recomenda novos filmes. Ou então, a inteligência artificial que é utilizada para selecionar as fotos em que eu apareço e que o Nelson aparece e que os nossos amigos aparecem de toda a minha coleção de fotos e vai organizando. Mas isso está migrando cada vez mais para o mundo físico, o mundo tangível que a gente toca. À medida que essa tecnologia migra para esse mundo, a gente passa a ter todas as vantagens que já temos no mundo virtual, também no mundo real. Né? Claro que isso traz os seus desafios, mas como aqui a pergunta é se a tecnologia tem capacidade ou tem possibilidade de contribuir para a solução desses problemas, eu acho que sim, tá? É evidente que tem. Em particular, nós podemos pensar em problemas como a questão do trânsito, por exemplo. Né? Hoje a gente tem, e até do estacionamento. À medida que os carros autônomos se tornam uma realidade por força da inteligência artificial, haverá uma necessidade menor de carros nas ruas. Hoje a gente ainda tem motoristas que andam com o carro vazio e quando a gente fala de um Uber, por exemplo, esse carro vai até um determinado lugar e depois volta vazio para conseguir digamos que ele vai até Guarulhos para deixar alguém, muitas vezes volta vazio, e muitas vezes ele fica parado, fica ocioso também. Então você tem um desperdício aí de recurso, de energia, você tem um aumento de trânsito e os carros autônomos têm a possibilidade de resolver isso. Quando o Nelson mencionou também a questão da segurança, hoje nós já temos sistemas que fazem a vigilância, são capazes de identificar se um determinado barulho de explosão é um barulho de uma bala ou se é um barulho de um transformador que estourou. Todas essas tecnologias podem ser aplicadas para trazer aí uma vida muito melhor. Toda vez que a gente fala de uma quantidade de informações muito grande para ser organizada pelo ser humano, como também a questão do tratamento do lixo, a inteligência artificial, à medida que a gente tem sistemas ciberfísicos, né, sistemas em que a informação já é coletada da realidade, coletada do que é tangível, processada por uma inteligência artificial e depois, por meio de atuadores, volta para esses sistemas tangíveis, nós temos aí uma grande possibilidade de resolvê-los. O que devemos sempre ter em conta são os riscos. Né? À medida que toda essa inteligência todos esses dados podem ser processados,
temos que ter muito cuidado para traçar uma linha para que não usemos, por exemplo, o desejo de apoiar um aumento na segurança para que isso não cruze para invadir a privacidade dos cidadãos. Da mesma maneira, quando a gente fala de carros autônomos, temos que ter bastante cuidado para que, à medida que um ser humano não está mais se responsabilizando, dirigindo, enfim, operando aquela máquina, temos que ter bastante cuidado para que a máquina seja segura o suficiente para que tenha um número mínimo de eventos, preferencialmente zero, pelos quais a gente não vai ter ninguém para culpar, ninguém para resolver. Enfim, tem toda uma outra discussão de empregos que desaparecem e de novas oportunidades que surgem, mas acho que a questão não é tanto se a inteligência artificial vai nos ajudar a resolver os problemas, é como podemos tirar o melhor aproveitamento disso e sem permitir que ela crie novos problemas. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Muito, muito boa a sua resposta. Eu queria, em função do tempo, já passar para o Milton. O Milton está... Oi, Milton, você está nos ouvindo? Está conectado? Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá ok. Sim. Então, basicamente, né, quer dizer que já foi dito bastante coisa aí, né? Eu vou só complementar algumas ideias, né? Que a gente quando pensa sobre inteligência artificial, a gente pensa em tratar um grande volume de dados aí para que, vamos assim, durante essa análise aí a gente encontre padrões aí que possam ser utilizadas aí com finalidades diversas, né? Quer dizer, que hoje em dia a gente costuma ver aí o uso de inteligência artificial em alguns aplicativos chamados chatbots. Quer dizer que então quando você vai fazer compra, por exemplo, quer dizer, que você tem aquele personagem Baianinho da Casas Bahia, a Lu da Magazine Luiza, são personagens que tem por trás de tudo isso a inteligência artificial. Então, quer dizer que você consegue já sentir a presença do uso da inteligência artificial no comércio. Aí, quer dizer, e também, quer dizer, que em alguns assuntos relacionados, por exemplo, a técnicas de inteligência artificial para reconhecer em vídeos pornô, né, se aquele vídeo está sendo praticado com menor de idade, é justamente combate à pedofilia. Quer dizer, então, são coisas que já estão aí em uso, né, e que podem beneficiar, de certa maneira, a população aí para poder, vamos dizer assim, pegar esses criminosos aí, né? Assim, né? Quer dizer que nesse contexto aí da inteligência artificial, quer dizer que quantos mais dados coletados você tiver, melhor para que os resultados da inteligência artificial sejam mais precisos, mais apurados e que você possa ter um resultado com maior, digamos, precisão aí, né? Então, a internet das coisas aí acaba ajudando nessa coleta de informações, de dados, né? À medida que espalha um monte de dispositivos computacionais aí com sensores atuadores, né? Com softwares integrados, né? E tudo isso aí conectado na rede, né? E esses dados coletados aí, né? Seja das mais diversas maneiras, né? Seja através de câmeras IP, smartphones, sensores de temperatura, umidade, etc., né? São dados aí que acabam sendo utilizados aí para diversas finalidades, né? Então, que esses dados aí, né, coletados em tempo real, né, enviados para a internet, né, e processados, podem resultar aí em ações para gerenciamento do tráfego, né? O tráfego, como já foi citado,
lotável, né? Quer dizer que assim como também melhoria no uso de energia elétrica, né? Quer dizer, que à medida que você consegue também ver se a iluminação, como é que está, quer dizer, que está a necessidade de acender a luz, se houve alguma nuvem aí, digamos, pairando o ambiente e tal. Então, quer dizer que você acaba ajudando, né, a melhorar uma ampla gama de operações e serviços urbanos, tá? Então, isso daí também serve aí também para informar e melhorar, tomar decisão do gestor, né, municipal, ok? Eu vi um caso de Chicago lá, porque achei muito interessante que em vez de você fazer cidade inteligente como um todo, pega-se um pedaço, um bairro, e transforma isso daí numa cidade inteligente, tá? Então, quer dizer que você usa uma parte da cidade para poder colocar lá um monte de câmeras, um monte de sensores, né? Então você consegue resolver problema de tráfego, você consegue enfrentar problemas de segurança com análise de imagens das câmeras para identificar algum ilícito em andamento ou procurar pessoas, digamos, perigosas, né? Pode-se processar os dados aí alertando a população, predizendo com antecedência a qualidade do ar, né? Porque que pode ser feita analisando a quantidade de pessoas que estão na rua através de dados que vêm dos celulares de forma anonimizada, clima, do congestionamento de tráfego, sensores de poluição. Então, tudo isso pode resultar numa informação que pode informar com antecedência se a qualidade do ar está boa ou ruim, tá? E, com isso, alertar a população. Você também tem essa parte de iluminação pública, quer dizer, que você pode utilizar aí os sensores aí para poder atuar, né, de forma, digamos, programada, controlando a intensidade luminosa, semáforo inteligente, como já foi dito, né, por uso de câmeras, analisando as imagens, sensores aí para você poder também atuar na parte de esgoto, né, saneamento básico, essas coisas aí, tá? Então, vamos dizer assim, a gente tem inúmeros digamos, ferramentas, dados, né, que vão acabar ajudando aí o gestor público. Basicamente é isso por enquanto. Eu passo a palavra. E obrigado, Milton. Bom, professora, agora chegou a sua vez. A senhora acha que a tecnologia pode ajudar esses grandes problemas das cidades? Como é que a senhora vê isso e a questão da inteligência artificial, essa nova tecnologia vai poder nos ajudar também? Então, professora, é contigo a palavra. Ok, eu queria agradecer o convite da organização, dizer que é um prazer estar aqui novamente com os colegas. Eu tenho o benefício de ser a última a falar, então eu posso resumir um pouco e abordar de outra forma. Aqui a gente teve vários exemplos e eu queria puxar o ponto de que uma cidade é basicamente infraestrutura e pessoas, né? Então, os projetos de cidades inteligentes, já que não existe uma definição assim mais formal do que é uma cidade inteligente, eles buscam tornar essas cidades mais habitáveis. E dependendo das cidades, como já foi falado aqui, optam por uma ou várias soluções, ou por transporte, ou por energia e água, etc. Todos os exemplos que foram dados aqui, segurança, etc. Mas, principalmente, o que a gente tem que tratar, cidades inteligentes são digitalização, coleta de dados, geoprocessamento 3D para se ter uma imagem dessa cidade e começar a trabalhar. Claro que esses dados todos capturados por internet das coisas, IoT, esse conjunto Big Data, ele vai ser tratado por várias tecnologias da computação, da ciência de dados e também da inteligência artificial. O que isso tudo visa? Visa tornar as cidades mais habitáveis para as pessoas,
né? Esse é o objetivo final. Claro que com isso se tem redução de gastos, se tem melhorias para o meio ambiente, se tem uma série de outras coisas, né? Mas, principalmente quando se vai fazer um projeto de cidade inteligente, se parte que cidade temos hoje e que cidade nós queremos, né? Então, se vai optar por uma ou por outra tecnologia que juntas, trabalhando como um ecossistema de software, hardware, envolvendo várias áreas, vão fornecer uma ou várias soluções para uma determinada cidade. A gente já falou assim de várias aplicações, né? E eu não vou voltar a elas, mas o que é importante a gente dizer aqui? Por exemplo, para a educação, que é a minha área em particular, conectividade. Cidades, por exemplo, que você vai a um parque e tem internet gratuita, que você passa na frente de uma escola e a tua Eduroam já pega a internet, né? Você já tem a conectividade. Informações sobre educação, sobre cultura, sobre turismo, sobre deslocamento, né? Deslocamento já, tipo, usando ferramentas de realidade virtual, realidade aumentada, facilitam muito o deslocamento pelas cidades, além de todos os outros aplicativos. E então isso é muito importante. Bom, como a gente tem muitos dados, os algoritmos de IA vão aprender, né? E eles vão aprender para otimizar soluções de todos esses exemplos que já foram dados: água, energia, transporte, segurança, saúde, gerenciamento de saúde, etc., né? Numa cidade, onde construir um determinado investimento, onde colocar uma escola para que ela fique melhor acessível e sirva mais à comunidade, tenha a infraestrutura que ela necessita. Isso é muito importante nos planejamentos de cidades inteligentes. Mas, como todos falaram aqui, a IA e a ciência de dados analisam esses dados. E esses dados podem nos mostrar comportamento passado da cidade, por exemplo, no trânsito, no relacionamento social entre as pessoas, né? Se tem muitos suicídios, muitos homicídios, se é uma cidade mais pacífica, se as pessoas se conhecem, se interagem, se ajudam, mas também ela pode modelar comportamentos futuros. E aí entra um tema muito importante que é a ética na IA e cada vez mais as cidades estão saindo, os projetos de cidades inteligentes estão trocando o foco da infraestrutura e passando o foco para as pessoas. Que IA queremos para as nossas cidades? Muito obrigada, era isso que eu acho que eu tinha para iniciar, Nelson. Espero não ter passado o tempo, desculpe. Não, foi ótimo, professora, muito bem, muito obrigado pela sua participação e pela excelente manifestação aqui. Eu agora vou passar para as perguntas para cada um em específico, e a gente já está com um tempo um pouquinho adiantado, então eu vou de imediato passar a pergunta para o professor para o professor Demigetico, e a nossa pergunta tem a ver, professor, com toda essa bagagem que o senhor tem em relação ao tema que nós estamos tratando aqui. O senhor, inclusive, é considerado um dos pais da internet no Brasil e tem uma vivência enorme, bastante grande no âmbito internacional. Então, a minha pergunta seria se você poderia trazer para nós aqui informações de como esses temas que nós estamos falando aqui estão sendo tratados no âmbito internacional, aí nos diversos fóruns da internet que o senhor participa. Perfeito. Muito obrigado, Nelson, pela pergunta. Bom,
Para começar, quer dizer, esse é um tema constante, e acho que a professora Rosa tocou exatamente no ponto, esse tema que tem a ver, por exemplo, com ética. Nós acabamos de ter, estamos tendo ainda um workshop lá no NIC, do CETIC, sobre metodologias e como inteligência artificial pode afetar a produção de dados e que cuidados devemos ter nisso. Então, vou fazer de novo comentários mais teóricos do que de implementação, porque eu sou mais da área técnica, talvez. Quando eu comecei a discutir isso na época do doutoramento, redes neuronais e tudo mais, a capacidade de processamento era muito menor. Mas hoje nós temos um exagero de classificar tudo como inteligência artificial, e existem vários riscos aí. Então, eu vou dar alguns detalhes. Por exemplo, tudo que é resultado de uma análise combinatória e que não tem aprendizado embutido, eu teria dificuldade de chamar inteligência artificial. Então, um programa, por exemplo, que reconhece uma fotografia e diz essa fotografia é do Nelson, porque tem os traços dele. Isso não é inteligência artificial, isso é um reconhecimento de padrões que existe há muito tempo, pode ser muito aperfeiçoado com a capacidade de processamento que nós temos. Mas inteligência artificial, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso da literatura famoso, pediu-se a um programa para identificar o que é um gato sem mostrar nenhum gato para ele. E deram para esse programa um monte de vídeos do YouTube onde as pessoas falavam sobre bichos, sobre cachorros, sobre passeios, sobre gatos. E o programa ficou ouvindo aquele monte de vídeos, assistindo os vídeos entre aspas, e lá pelas tantas ele falou, gato deve ser isso aqui. E ele acertou, quer dizer, ele aprendeu o que é um gato, da mesma forma que uma criança aprende quando os pais ensinam. Isso é um problema de inteligência artificial complicado. Me lembro logo no começo dos tempos, existiam programas que jogavam xadrez melhor que os grandes mestres, mas não tinham inteligência artificial. Tinham apenas uma lógica fixa que fazia ele jogar melhor que os grandes mestres. Os programas de hoje, eles sabem movimentar as peças e aprendem sozinhos uma estratégia que os leva a ganhar. Quando eles aprendem sozinhos isso, eles passam de novo a ganhar dos grandes mestres, mas eles estão numa situação em que eu não sei mais, quem programou o programa, eu não sei mais que conclusões ele tirou para jogar do jeito que ele joga. Ele aprendeu isso aí. Se eu soubesse, eu poderia ganhar dele. Quer dizer, por que eu, jogador de xadrez, ou um grande mestre, não eu que sou ridículo, um grande mestre, por que ele não consegue ganhar de um programa que foi programado por um humano? Porque o programa desenvolveu uma estratégia e essa estratégia está inatingível para quem o programou. Quem o programou perde dele. Ele não consegue ganhar do programa que ele gerou. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando discutimos ética em inteligência artificial, em aplicações desse tipo, nós devemos levar sempre em conta que isso é uma semente que você planta e se o programa é de inteligência artificial, ele vai evoluir com os dados que ele está lendo e vai tirar conclusões dos dados que ele está lendo e essas conclusões podem não ser previsíveis no seu processo inicial de formulação do sistema. Então, o pessoal que diz, não, eu quero saber por que o sistema decidiu que o João é culpado de homicídio usando inteligência artificial. Provavelmente a resposta é não sei. Ele decidiu isso porque ele usou os dados que ele recebeu de um monte de processos, etc. e tal, e pela evolução da cabeça, entre aspas, dele, ele chegou a essa conclusão. Então, qual é o risco? E quando a inteligência artificial é uma ferramenta para nós decidirmos políticas, os gestores decidirem políticas, os juízes decidirem julgamentos, ótimo. Quando você passa a ele a decisão da coisa, aí o risco é enorme, porque você passa a decisão a um ser que evoluiu, entre aspas, por conta própria e saiu do controle do seu criador. Quer dizer, é uma criatura que ultrapassou o seu criador, como um programa joga xadrez, joga melhor que o cara que o programou. Então, isso é uma coisa que tem que se ter em mente, podemos usar isso nas cidades em geral. Primeiro, nem tudo que é etiquetado como inteligência artificial é de fato inteligência artificial. O que é inteligência artificial tem que ser usada com moderação, como dizem o pessoal das bebidas alcoólicas, porque se você não usar com moderação, isso pode se virar profundamente contra nós. E só para fechar, eu tenho dúvida se cidades inteligentes é o melhor adjetivo para essas cidades espertas, ou cidades sábias, ou cidades... Mas vamos com inteligentes, que está muito bem. Obrigado. Muito obrigado, professor. Acho que muito boa a sua colocação, sobre muito técnica, mas esclarecendo, então, aí essa questão da terminologia e da classificação. Também muito bem a professora Rosa, que nos alerta para a questão aí dos usos dos dados, né, e da questão de que a cidade e os dados têm uma questão ética em relação a eles. Otávio, imagino que você tenha lido a pergunta que eu
que eu fiz para o Max, né, nesse ínterim. E então a ideia nossa, então, é saber do Ministério. O Ministério, há 2 anos atrás, lançou um plano de IoT, né, um plano bastante audacioso aí, com uma série de objetivos, né? E eu gostaria de saber, Otávio, de vocês, no Ministério, a quantas anda esse programa, né? Como é que está o desempenho desse programa e o que o Brasil quer, que nós brasileiros, o Brasil precisa fazer para a gente desenvolver essa área com todos os cuidados que já foram colocados aqui, com a questão da privacidade, com a questão aí do uso adequado da tecnologia para não gerar, então, distorções aí ou agravar problemas. Então, por favor, Otávio, tu tem 5 minutos. Obrigado. Tem que ligar a sua câmera. Nem percebi, desculpe. Pois bem, 2 anos atrás, como você disse, lançamos aí o plano de IoT, né? Mas isso, na verdade, não foi um início, isso já foi um marco de um projeto que começou lá atrás, em 2013, o Ministério das Comunicações, na época, antes ainda da fusão, iniciou uma câmara máquina a máquina, onde trouxe a indústria para discutir como seria a internet das coisas. Essa câmara depois mudou de nome para Câmara de Internet das Coisas e contratou-se um estudo internacional com diversas consultorias que foi lançado como um plano junto com um decreto 2 anos atrás. E por que foi feito tudo isso, né? Porque a internet das coisas está vindo, assim como a inteligência artificial está vindo e são cada vez mais parte da nossa vida e são inescapáveis. Então, a pergunta, eu acho que ela está muito bem colocada, porque não como faremos para ter a inteligência artificial no Brasil, ou se teremos, mas como fazer para possibilitar o melhor desenvolvimento dela e da internet das coisas, né? Porque uma vez que o mundo é completamente conectado, essas questões não são questões de escolha, são questões que vão impactar as nossas vidas. Nós viveremos em um mundo de internet ubíqua, com a inteligência, e aí inteligência nos termos do que o professor Demi colocou, usando aí de aprendizado de máquina, vai impactar muito das nossas atividades diárias. E é importante que o Brasil não seja apenas um consumidor dessas tecnologias. Nós temos que desenvolver isso, temos que adaptá-las para as necessidades locais. Assim como no caso do 4G, por exemplo, e do 5G, quando se foi discutir isso, foi o Brasil que falou, olha, a gente não vai só falar de velocidade em lugares pequenos, a gente tem que falar também de cobertura para grandes áreas, porque tem no Brasil uma realidade distinta da Europa, né, e dos Estados Unidos, que é lugares onde a gente tem uma densidade populacional muito baixa e um custo muito alto para cobrir. Então, o Plano Nacional de Internet das Coisas, ele estabeleceu 4 grandes áreas que viraram 4 câmaras, né? Uma de saúde, outra de cidades inteligentes, que estamos falando aqui, mais uma para a indústria 4.0 e uma última para o agronegócio, aí, atacando justamente uma das grandes forças do país. E isso, na verdade, essas 4 câmaras são divisões da grande câmara que discutiu o conceito e que agora estão desenvolvendo planos, quais são as ações que o governo precisa ter para conseguir avançar de uma maneira efetiva em cada uma dessas áreas. Algo que se coloca, por exemplo, como básico, que é a questão do Fistel, né, das taxas que a gente paga para os dispositivos IoT, que já são muito baixas por causa de uma ação que foi feita lá em 2013, mas que tem que ser zero, para que nós possamos ser competitivos internacionalmente. Tá? Da mesma maneira, para completar a pergunta, você pergunta o que o Brasil precisa fazer para desenvolver a inteligência artificial.
Uma parte, eu acho que já está sendo feita, que é essa coisa as empresas cada vez mais tomarem consciência de que isso é importante, passarem a investir nisso, desenvolver tecnologia aqui, tá? Academia também, cada vez mais. Eu lembro que 5 anos atrás nós chegamos a abrir uma chamada e perguntando na época na Secretaria de Política de Informática quais eram as áreas de estudo, né, dos diferentes acadêmicos, e naquela chamada me surpreendeu que nenhuma das respostas veio de inteligência artificial. Não era focada para isso, mas não veio. E hoje a gente já tem um quadro radicalmente diferente. Tá? Então, a academia está indo claramente numa direção alinhada, o setor também. O que eu acho que falta é principalmente a criação, assim como a gente teve de um plano, né, uma estratégia de IoT, precisamos também de uma estratégia para o desenvolvimento da inteligência artificial. Isso é um trabalho que chegou a ser iniciado no ano passado, na época pela Secretaria de Telecomunicações, junto com a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, do MCTIC, né? Agora que houve aí a separação, as duas secretarias estão trabalhando nisso, creio que um pouco em conversa. E é importante justamente para olhar em questões como a questão da ética que a professora Rosa Vicari colocou. Quando se desenvolve algo, é importante não ter, por exemplo, os vícios, né, na hora que você vai treinar uma inteligência artificial, que ela não reproduz os vícios humanos, porque nós, enquanto sociedade, temos uma falha, que nós gostamos demais das máquinas, a gente acredita demais em uma resposta dada por uma máquina, mesmo como o professor Demigetico colocou, sem entender como se chegou a ela. Então, se ela é treinada a partir de decisões humanas, isso pode ter vieses que a gente desconhece e que podem ser muito detrimentais. É o tipo de coisa que tem que estar colocada numa estratégia para que a gente não só desenvolva, como desenvolva com qualidade. Muito bem, obrigado, Otávio. Realmente são recomendações fundamentais aí para a gente não incorrer em problemas e criar mais problemas, né? Então eu vou, Milton, aqui como já estamos aqui transitando para um mundo, né, com dados, né? Quer dizer, o mundo sem os dados não será, enfim, é o caminho que nós estamos seguindo aí nesse futuro, né? E evidentemente que você, como o diretor do NIC-BR, que cuida aí da questão do tráfico dos dados, né? Como esses dados, como disse já o professor Demigetico no início, né? A cada ano eles multiplicam, né? Em função aí da lei de Moore, né? E em função de várias aplicações que são criadas ou na área da saúde, na área da educação, enfim, em várias áreas aí. A minha pergunta vai no sentido da capacidade das redes. Nós provavelmente, inclusive, com essa questão da Covid-19, com o distanciamento social, imagino que nós devemos já, inclusive, estar utilizando a carga máxima, a capacidade total de processamento de dados aí da rede. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a questão do 5G.
Oi, pessoal. Eu acho que nós tivemos um pequeno problema na rede. Eu não sei até que ponto vocês me ouviram, então eu vou repetir tudo de novo, para não ter problema. Eu perguntei ao Milton, o Milton é o diretor do NIC-BR, que lida com a questão do tráfego de dados na internet. Então, a minha pergunta em função desses novos usos da internet, sobretudo vinculados à questão da internet das coisas, e aí também nós vamos ter no futuro a introdução do 5G. Então nós estamos passando por um mundo cada vez mais de dados. Então inclusive com a questão da Covid-19, né, a questão do distanciamento social, eu imagino que as nossas redes devam estar bastante ou estarem operando na sua capacidade máxima. Acho que esse problema que nós tivemos aqui agora na transmissão é um pouco o resultado disso, né, da quantidade de volume de uso que nós estamos tendo da internet. Então, a minha pergunta para o Milton é como é que ele vê essa questão da questão das redes, né, da sua capacidade, né, e a preocupação que as redes possam permanecer, vamos dizer assim, resiliente a todo esse processo. Então, Milton, por gentileza, você tem 5 minutos para a sua observação. Ok, eu diria que nós aqui no Brasil passamos bem essa fase da pandemia, principalmente porque, vamos dizer assim, as estruturas que a gente administra, elas estavam em fase de crescimento. Então, quer dizer que só para imaginar que 60% de crescimento ano passado, estávamos crescendo 25% nos 3 últimos meses. Então, na hora que a pandemia, quer dizer, que o isolamento social entra, em março, nos pega em fase de crescimento. Isso daí, somado ao fato de que a estrutura é redundante, ou seja, a gente sempre trabalha com o dobro da capacidade que a gente tem de tráfego. Então, isso foi tranquilo, vamos dizer assim, na estrutura que a gente administra. Agora, interessante é que, nessa mesma semana que entrou em isolamento, a gente acaba batendo o pico, né? De 10 terabits na nossa estrutura agregado total. Uma semana depois, a gente atinge 11 terabits por segundo. Todo mundo reclamando, os nossos dados de medição do CIMET acusando lá problemas relacionados a muita gente tendo uma percepção de qualidade ruim, né? E logo em seguida entra o pessoal da parte de conteúdo reduzindo a qualidade de vídeo, isso dá um certo alívio e todo mundo passa a acessar a internet melhor a partir daquele momento, né? Dá uma estabilizada para baixo. Mas, assim, quer dizer que isso daí dá um tempo para todo mundo se reestruturar. Quer dizer, quem estava com a sua internet na capacidade plena, teve tempo de fazer as suas atualizações na rede e ampliar a capacidade. Então, quer dizer que isso daí ele passa a ter uma retomada a partir de abril, né, a tal ponto de que em agosto, né, só para ter uma ideia, né, quer dizer que a gente chega a 13,6 terabits por segundo. Quer dizer, então o crescimento aqui tem sido fantástico, né? E a estrutura do X de São Paulo, uma dessas 33 estruturas que a gente tem no Brasil, acaba alcançando 10 terabits por segundo só ela. E isso daí isso daí marca, vamos dizer assim, historicamente, o fato de que a gente passa a ser o primeiro ponto de tráfego a nível mundial, quer dizer, que a gente ultrapassa Frankfurt, ultrapassa Amsterdã, ultrapassa os grandes pontos de tráfego existentes no mundo inteiro, né? E essa estrutura que a gente tem em São Paulo, só para ter uma ideia, a gente tem hoje mais de 2.000 redes conectadas nessa infraestrutura. Então você imagina Facebook, Netflix, Akamai, Amazon, Globo.com, Claro, Vivo, TIM,
Essas redes que a gente tem no Brasil, aí são mais de 8.600 redes que a gente tem no Brasil, 2.000 delas participando só na estrutura de São Paulo, junto com alguns players aí vindo da América Latina, vindo dos Estados Unidos, da Europa e da África. Tá, então, vamos dizer que, vamos dizer assim, foi interessante, né? E a gente está numa fase de crescimento, quer dizer, que o pessoal sentiu que a internet é importante para a vida do dia a dia. Então isso tem mostrado que há uma demanda grande por internet, quer dizer, que os provedores estão tendo crescimento nas suas redes em número de assinantes. Então, a gente vê isso daí claramente nos nossos números aqui. Então, assim, e dentro desse período aí, só para ter uma ideia, quer dizer, que a gente também passa a ser considerado o país mais tolerante à falha na internet. Então, quer dizer, que a gente pelo fato da gente ter essa infraestrutura, pelo fato da gente ter servidores DNS aí muito bem estruturados, para poder fazer a tradução de nome para endereço IP, isso daí nos faz uma rede bastante resiliente aí. Temos trabalhado também na parte de segurança. Então, a gente tem um programa chamado Por uma Internet Mais Segura. Isso daí tem tido bastante avanço na medida que as operadoras, os provedores de acesso têm respondido a essa demanda aí, consertando essas vulnerabilidades dentro das redes deles, né? Então, os dados que a gente passa relacionados ao CERT, né, porque a nossa equipe de segurança que acaba digamos, coletando informações das vulnerabilidades que tem dentro das diversas redes, e a gente passa essas informações para essas redes, tem nos dado muito mais segurança aí. E assim, né, e na parte assim de futuro, né, eu vejo assim, né, quer dizer, que está vindo aí 5G, está vindo aí satélite de baixa órbita, está vindo aí a evolução do Wi-Fi, quer dizer, mais fibras ópticas sendo instaladas, quer dizer que a gente está caminhando aí para uma internet ubíqua, tá? Mas é importante também pensar que dado que a internet inteligência artificial, a internet das coisas está vindo aí pesadamente, tá? Quer dizer que a gente tem necessidades para aproveitar aí, quer dizer, que essas características de baixa latência, banda alta e confiabilidade, a gente ter mais data centers. Quer dizer, que só para ter uma ideia, aqui no Brasil a gente tem uma concentração muito grande de data centers aqui próximo de São Paulo, alguns poucos no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Então, quer dizer que se a gente quiser pensar em baixa latência, processamento desse tipo aí, a gente precisa processar os dados mais próximos de onde eles são coletados. A gente precisa de mais data centers para termos mais serviços, né, relacionados a essas características que essa tecnologia nos trazem aí, tá? Então eu acredito que precisamos de mais investimentos aí de data centers com mais de 20 megawatts aí, que são os que tem aqui na proximidade de São Paulo. Então, por enquanto, é isso. Legal, muito obrigado, Milton. São muitas informações, né? Muitas questões técnicas que o pessoal precisa saber. Então, é importante você ter falado sobre isso. Eu agora vou passar de imediato a professora a Rosa Vicari, e até retomando, professora, a senhora colocou logo na sua primeiro tema, na primeira resposta, a questão da educação, né, a sua especialidade. Então, a minha pergunta para a senhora vai em relação à questão da educação. A gente está, inclusive, aí vendo, né, na situação das escolas, se retorna, não retorna, se retorna no modelo híbrido, aí com o problema do distanciamento social, aí o problema da contaminação com a Covid, e vemos aí também a dificuldade das escolas em relação à questão da internet, das crianças, né? Então, além disso, tem até o próprio aspecto da educação, né? A educação ligada aí à questão da internet e desse tema todo aí que a senhora já colocou sobre a questão dos dados. Então, eu gostaria de saber, então, a sua opinião sobre esse tema.
Obrigada, Milton. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria só de lembrar que, pelo bem e pelo mal, eu sou responsável pelo estudo que embasa a estratégia brasileira de inteligência artificial que está sendo construída. Eu desenvolvi esse estudo durante um ano a convite da Unesco. Espero contribuir. Bom, voltando então ao tema, a educação. A gente poderia falar muito tempo sobre isso, educação nas cidades, educação por conta da pandemia, as plataformas, a adaptabilidade às plataformas, mas eu quero puxar o ponto bem para dentro das cidades. Para as cidades serem sustentáveis, elas precisam criatividade, elas precisam inovação. E isso está muito ligado com a educação. Campinas passou a ser a líder no ranking das cidades inteligentes, né, independente do conceito, do Brasil, quando entrou educação no ranking, né, validar esse item, por conta dos esforços de educação da Unicamp e de todo o entorno. Então, Campinas passou para o número 1. Tá? O que essas plataformas, o que a educação numa cidade inteligente tem que fornecer? Ela tem que atender às necessidades das pessoas, principalmente dos jovens, para reter os jovens e para atrair jovens. Então, educação é tipo um imã que atrai, né, que tem infraestrutura e que atrai pessoas com capacidades de inovação e que isso vai gerar desenvolvimento econômico e social. Então, eu acho que a relação entre desenvolvimento e educação ela é bastante, vamos dizer assim, ligada. Bem, as plataformas que a gente tem hoje, a gente viu durante a pandemia, elas muitas vezes replicam as metodologias antigas, né? Elas são plataformas do século XXI, mas elas não estão preparando, elas não estão desenvolvendo habilidades e competências para os dias de hoje. Elas estão lá no século passado. E isso é por falta de IA, por exemplo, que é a minha área? Não, não é. É por falta de se construir ecossistemas educacionais que congreguem essas tecnologias à medida que as pessoas necessitam. Por exemplo, você precisa ter ensino formal e ensino informal. As plataformas podem fornecer isso. Você pode ter ensino na escola, na casa, na sociedade. As plataformas podem fornecer isso até determinado ponto. Mas o que mais que elas teriam que ter? Elas teriam que ter mais inteligência para quê? Para identificar as necessidades individuais de cada pessoa. Construir livros inteligentes sob demanda, né, em tempo real. Construir desafios para os alunos de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo, também em tempo real. E os países nórdicos, por exemplo, utilizam essas tecnologias maravilhosamente bem. Usar toda essa tecnologia que a gente tem de processamento de língua natural, fala, texto, imagem, geração de língua, geração de textos, compreensão e afetividade, também para sistemas educacionais, não só para a área jurídica ou para a área da medicina ou para outras áreas, né? Usar também para corrigir textos escritos pelos alunos. E existem sistemas para isso. Existem sistemas que motivam os alunos a escreverem redações com temas fora da casinha, para que eles desenvolvam criatividade para responder, por exemplo, a um Enem ou mandar textos para entrar em universidades americanas. Então, além de identificar as características do aluno, ter
metodologias de aprendizagem que se adaptem às necessidades de cada aluno, né? E também, assim, registrar o aprendizado do aluno e, de acordo com esse registro, se adaptar e aprender. Então, eu acredito que essas sejam, vamos dizer assim, as principais características que tem que ter: ensino personalizado, adaptabilidade, equidade, para que, mesmo que seja personalizado e de acordo com a capacidade cognitiva de cada aluno, tenha equidade. Todos, num menor tempo ou num maior tempo, recebam os mesmos conteúdos, tenham as mesmas condições. E integração de professores, alunos, conteúdos, mídia, sociedade, que isso, todas as nossas plataformas de comunicação, né, que existem por aí, podem ser utilizadas para esse bem, vamos dizer assim, mais nobre. E então, para mim, vou dizer, essa é a chave da educação numa cidade inteligente. Muito obrigada, Nelson. Excelente, professora, eu que agradeço. Infelizmente, pessoal, nós não vamos ter mais tempo, nós já avançamos muito no nosso tempo para considerações finais. Eu vou ter que encerrar a nossa live aqui a pedido da organização. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, todos os palestrantes. Realmente o assunto é bastante amplo, nós precisaríamos de, com certeza, muito mais tempo para aprofundar um tema e outro, né? Mas eu gostaria de, agradecendo, então, ao NIC-BR, agradecendo a Virada Sustentável por esta oportunidade que tivemos hoje, convidá-los e convidar também os internautas que estão nos acompanhando para a gente retomar essa discussão na Virada Sustentável de Porto Alegre, que nós teremos um outro painel, né? Então, eu acredito que lá nós vamos poder aprofundar um pouco melhor o que nós começamos aqui nessa tarde de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que participaram dessa live. Obrigado aos palestrantes e espero vê-los em Porto Alegre. Muito obrigado. Obrigada a você, Nelson. Obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí do outro lado. A gente aqui nesse desafio, vivendo ao vivo, né, e na raça os desafios que essa internet do futuro está nos trazendo no momento em que ela está sendo mais demandada do que nunca. Fica aí o convite do Nelson, então, para a Virada Sustentável de Porto Alegre, porque com certeza esse assunto merece irmos cada vez mais fundo, tem muita coisa para aprender, a gente precisa entender como é que os nossos dados são usados, só para começar, né? Bom, gente, a gente chegou aqui ao fim do primeiro dia da programação sobre cidades sustentáveis. Amanhã, as nossas conversas serão sobre segurança hídrica, a partir de soluções baseadas na natureza, mobilidade pós-pandemia e Rio Pinheiros, passado, presente e futuro. Aliás, no Instagram da Virada Sustentável, tem uma série de vídeos e posts ali falando sobre uma ação de conscientização de poluição do rio, que levou alguns convidados, entre eles o Zeca Camargo, para remar de bote no Rio Pinheiros. Como é que será que foi essa experiência, hein? Entra lá no @Virada Sustentável para você acompanhar essa e outras ações incríveis que a Virada Sustentável está promovendo aqui na cidade de São Paulo. Ainda tem muita coisa legal para ver. Confira, então, a nossa programação no site viradasustentável.org.br e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nadinha do que ainda vem por aí. Mais um dia memorável, um prazer estar com todos vocês. Até amanhã. Tchau!